Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 26 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou o Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. E hoje, lógico, hoje é Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Muito importante a gente falar sobre rugby feminino. Obviamente, temos muita coisa para falar. Temos várias ações rolando de rugby feminino. Tivemos Yara jogando o circuito mundial. Tivemos o Projeto Nina participando do Jogo dos Cobras, do evento. E o Projeto Nina está avançando. Temos também uma entrevista com a CEO da Federação Gaúcha de Rugby, a Ana Paula Ripoll, contando tudo sobre como está o rugby gaúcho neste momento. E, lógico, começamos aqui dentro do nosso projeto aqui da casa, que é o Projeto Nina, com a Val Sapienza e a Leca Yente, as duas estão aqui com a gente, para contar um pouco mais sobre o Projeto Nina, né? O Projeto Nina é o grande projeto de empoderamento feminino, de criação de espaços seguros para a mulher praticar o rugby desde a categoria de base, focado na categoria de base. É um projeto do qual a Confederação se orgulha demais, importante celebrá-lo nesta data, e por isso recebemos as duas, a Leca e a Val, para contar como é que está a situação do projeto, as perspectivas para 2023. Tudo bem, Leca? Tudo bem, Val? Ótimo. Tudo beleza. Como é que vocês estão por aí? Sejam muito bem-vindas. Val, como tivemos, começando a falar de São Paulo, né? Tivemos nesse final de semana o Projeto Nina já a todo vapor, levando as meninas do Instituto Rugby para Todos, né? Lá para o Jogo dos Cobras, ação de intervalo, muito legal, né? Tivemos, inclusive elas entraram junto com os jogadores no campo. Como é que foi o evento nesse final de semana? Até pensando na situação de momento do rugby, do Nina dentro do rugby paulista, né? Começo de temporada. Então, foi bem bacana, foi bem legal a participação das meninas, elas estavam muito felizes, muito contentes de estarem ali, né, prestigiando os cobras em casa. Elas fizeram um túnel para eles entrarem no campo, elas puderam prestigiar um dos jogadores também, né, que já foi do RPT, o Varejão, fizeram torcidinha, estavam bem contentes ali mesmo. Foi um joguinho demonstrativo, né, no intervalo, onde as meninas de 7 até aproximadamente 14, 15 anos puderam ali fazer um joguinho, as menorzinhas fizeram um touch, as maiorzinhas fizeram um jogo mais jogo mesmo, o que é muito bacana, né? Porque acaba fortalecendo aí essa autoconfiança delas dentro de campo, e nada melhor do que jogar dentro de um campo aí em casa, né? No intervalo aí do Jogo dos Cobras, que foi um dia bem gostoso, foi um jogo bem bacana. Ficaram com gostinho de quero mais, porque foi bem rapidinho, mas eu acho que foi uma ação bem pontual e é bem importante para a gente aí, para poder fortalecer as nossas meninas, o rugby feminino, empoderar as novas meninas, e também a gente aproveita para reforçar um pouquinho na prática diária, né, os valores do Nina, que são valores aí super importantes, né, como a sororidade, a igualdade, a equidade, a irmandade. E essas 40 meninas puderam estar ali praticando no dia a dia, nas pequenas ações, tanto fora quanto dentro do campo, os nossos valores, que foi bem bacana. A gente fala, né, Val, em Dia Internacional da Mulher, dos Direitos da Mulher, né, que é comemorado hoje, nesta quarta-feira, mas, na verdade, o Nina é justamente isso praticado todos os dias, né? É justamente o projeto que busca a igualdade, que busca empoderar as meninas desde a categoria de base, criar um rugby que seja um rugby mais propício possível para elas, né? Como é que está o planejamento para 2023? Oi, Vitor. Então, primeiramente, eu quero desejar hoje um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do rugby. O Projeto Nina, ele foi construído com muito carinho, pensando na mulher dentro do uniforme. E a gente está com muitas ações, muitas coisas para acontecer ainda. O Nina está agora no seu primeiro semestre ainda, né? Nós vamos encerrar a primeira fase do projeto em julho. Já vamos dar continuidade depois, se Deus quiser, no Nina 2. Né? Então, a gente está agora na fase de captação do Nina 2, já pensando no Nina 3, né, e executando o Nina 1. Então, tá uma loucura. A gente está tentando fazer tudo com muita responsabilidade, porque a gente sabe o quanto que é importante esse projeto dar bem certo para que o rugby feminino cresça, né, como ele deve crescer, como ele pode crescer também.
Boa, e como é que tá então, Leca, Val, como é que tá em termos de planejamento 2023, as próximas ações, como é que tá o acompanhamento dos clubes hoje, né? Aliás, é uma questão importante até atualizar o pessoal com relação aos clubes que estão hoje participando do Nina, né? A gente já fez o programa no passado apresentando o projeto, né? Mas é legal dar essa atualização. Oi. Então, atualmente nós temos 8 clubes, né? Que é o Acemira, do Belém do Pará, o Antiqua, do Rio Grande do Sul, Charrua, também do Rio Grande do Sul. Aí temos o Goiânia, né, Goianos, no Centro-Oeste, Jacareí, o Leões de Paraisópolis e o São José, ali de São Paulo. E na Bahia nós temos Imborés. Então, no Nina, nessa primeira versão do Nina, nós temos 8 clubes. E no Nina 2, que está para vir, vão ser 12 clubes. Mas aí ainda é uma surpresa dos clubes que vão estar dentro do Nina. A gente está trabalhando ainda com os clubes. E tem muita coisa assim para ser trabalhada, para ser. Nós temos toda uma capacitação também, né, para os nossos valores, além deles estarem no papel, eles irem para a prática também. Então, a Val, a Ciana, a Mica, que são as coordenadoras regionais, estão sempre enfronhadas em fazer com que os seus clubes estejam bem cientes dessas responsabilidades também de participar de um projeto, né, como Nina. E eu sou bem feliz de ser um projeto que foi abraçado, né, pela Confederação. E aproveitando que é Dia das Mulheres hoje, ele foi construído por mulheres maravilhosas do rugby. A Baby, que está aqui com a gente, foi uma das precursoras atrás também, né, Baby, com a gente. E isso, nossa, hoje eu estou bem até emocionada aqui falando com vocês. Só para complementar o que a Aleca está dizendo, Vitor, quando você pergunta sobre planejamento, a gente vai ter várias palestras aí já ainda nesse semestre voltadas aí para as temáticas das mulheres, né, para trabalhar esse fortalecimento das mulheres dentro do nosso esporte. Então, pensando em planejamento, a gente tem várias temáticas aí para trabalhar, voltados para a mulher, e tem mais umas surpresinhas aí, que daí a gente vai e o fazer festival de encerramento, né, Val? E as ações, né, os festivais de encerramento também. Então, estamos correndo atrás, porque acontece assim, porque as meninas querem é jogo, né? Então, apesar de ser um projeto ainda de longo prazo, bem no começo, as meninas querem jogar. Inclusive, no domingo, teve com a gente lá no campo, vendo os cobras jogar, a irmã, né? A irmã da Bianca Silva. Aí eu recebi uma mensagem muito carinhosa da Bianca também, falando que a irmã dela estava lá, que estava muito feliz. E é assim, a gente se anima mais ainda para ter mais planejamento, mais coisas, né? Para que a gente consiga consolidar todos os objetivos que a gente tem dentro do projeto. Muito bacana, mas fazendo um paralelo um pouco nada a ver, que rolou na semana passada a estreia do documentário. É só uma pincelada aqui, né? Só para lembrar também do RTT, da experiência delas indo para a França, né? Jogando com as outras meninas, assim. Só para lembrar disso, porque né, eu acho que é um pouco sobre isso, sobre trazer essas experiências para as meninas, né? E o rugby sempre sendo a base disso. Muito bacana. Empoderando as meninas, né, e preparando elas para a vida, né, além do esporte, também preparando para a vida. Aliás, a gente em breve também podemos publicar, né, no site da Confederação, nas redes sociais também, a questão, né, dos próximos eventos, palestras do Nina e tudo mais, para a gente informar o público. Mas, de qualquer maneira, pessoal, como é que vocês analisam, né, esse andamento? Já estamos falando em Nina 2, né, que começa mais para o final do ano, mas como é que vocês estão sentindo, né, a evolução do projeto, justamente com os objetivos dele, né, que tem tudo a ver com o dia de hoje? Então, uma das grandes preocupações do Nina é não interferir no rugby dentro dos clubes, né? E o nosso retorno dos clubes tem sido muito satisfatório com essa questão, porque o Nina vem somando, né, para que os clubes possam realizar o rugby dentro do clube e ajudando também com apoio com materiais, pagamento de um profissional dentro do clube, né, que trabalha com o projeto. Então, a gente tem sentido um retorno muito positivo e, às vezes, eu estou em algum lugar, sempre tem alguém de algum clube que me pergunta, Leca, como é que faz para participar do Nina? E até quero dar uma dica para o pessoal que em breve vai ser divulgado como que vai estar o Nina, a seleção para o Nina 2 também. E a gente segue feliz, né? E não sei se eu entendi bem, se foi essa a sua pergunta. Do almoço a gente fica um pouco. Não, é mais justamente, né? Como é que está a evolução dos clubes, né? Porque cada clube certamente está num momento distinto. Como você falou, né? A ideia não é interferir nos clubes, sim ajudá-los, né? Então, justamente
constatação de como está evoluindo, como cada clube está conseguindo abraçar o projeto, né? Então, Vitor, é muito interessante essa pergunta sua, porque nós temos dentro do Projeto Nina, como eu já tinha falado agora há pouco, clubes de maiores, clubes menores, clubes aqui do Centro-Oeste, clubes lá do Nordeste. Então, cada clube, né, está tendo tendo um proveito dentro do Nina, né? Por exemplo, o clube lá do Acemira, ele está muito feliz que ele está conseguindo trazer meninas que ele não tinha, entrou nas escolas também. Aí tem mesmo assim clubes grandes como o São José, mesmo como o Leões Paraisópolis ali, também está utilizando o Nina dentro das suas necessidades, que a gente pensa às vezes, o clube grande não está precisando, o clube menor é que precisa mais, e todos os clubes têm essa necessidade, né? E é isso que é interessante, cada um faz o seu proveito dentro do projeto e da sua maneira. E é isso que eu acho muito interessante dentro do Projeto Nina. Até às vezes tem um pessoal que não entende bem, mas qual é do Nina? Ainda não entendi muito bem. Depois que eles começam a ler o projeto, a gente manda, olha, está aqui para você ler, para você entender, eles ficam assim, nossa, que legal esse projeto, quero no meu clube. E é isso que eu acho assim, o mais que dá muito orgulho, né, para todas nós dentro do Nina. Ival, como é que você está sentindo nesse contato? Agora pensando mais em São Paulo também, né? Já que você teve a ação com o Rugby para Todos nesse final de semana, como é que você tem sentido justamente aqui em São Paulo? Como que os clubes estão recebendo bem? Como que estão recebendo, né, o Projeto Nina? Como que o Nina está conseguindo auxiliar os clubes a desenvolverem a categoria? Então, aqui em São Paulo, tá muito legal, tá muito bacana a participação do projeto, as trocas que a gente vem tendo com os clubes também são muito bacanas. Então, como a Leca falou, a gente não interfere no andamento do clube, mas a gente sugere algumas coisas, a gente orienta, a gente direciona. Eu acho que os clubes estão gostando e é muito legal quando vem mais algum clube, como a Leca mesmo disse, muitos clubes estão interessados em participarem do 2, né? E eu acho que isso para a gente já é uma conquista, porque ver tantos clubes, né, da nossa região e também de regiões mais distantes querendo participar, querendo fazer parte, querendo também participar mais dessas trocas que a gente tem, dessas capacitações, das palestras, entrarem um pouquinho mais nessas temáticas que são tão importantes aí para o universo feminino, para a gente é muito gratificante e a gente está sentindo que tá rolando uma transformação, né, dentro dessa troca aí dentro dos clubes, seja dos treinadores com as meninas, das meninas com as meninas, das meninas com as meninas de outros clubes. Tá muito bacana, assim, eu acho que a gente está fazendo algo que nunca foi feito, né? E eu acho que está sendo gratificante e está tendo o retorno que a gente estava esperando, dentro do esperado aí. Legal, e baby, você olhando aí também, agora você está já cada vez mais junto com o pessoal do desenvolvimento, né? Como é que você tem visto aí o projeto Nina, né? É muito, muito importante a gente ter um projeto que justamente lide com uma questão que era essencial, né? A gente sempre falou como que rugby feminino tinha a questão da categoria de base como talvez um ponto menos desenvolvido e mais prioritário, obviamente, né? E agora a gente tem um projeto justamente para suprir essa lacuna que existia no passado, né? Sim, com certeza. Eu acredito que é um trabalho de formiguinha também. Não vai ser uma coisa que a gente vai ver o resultado agora. Talvez, né? A gente nem colhe esses frutos tão cedo, mas a ideia é começar a plantar essa sementinha que eu acredito nesse trabalho. Em breve, a gente vai conseguir ter mais mulheres, um rugby mais competitivo e temos que melhorar, exatamente, estruturar nossos torneios, nossa base, botar essas meninas para jogar e tudo isso com esse olhar, né, com esse cuidado do espaço seguro, de estar auxiliando essas meninas não só no rugby, mas, né, na vida delas também. E acho que eu sou suspeitíssima para falar. Eu acho lindo demais esse projeto e acho que é como elas falaram, uma coisa nova, né? Talvez inusitado para outros países, nunca foi feito por aí, mas eu acredito que a gente está fazendo uma coisa do nosso jeitinho e com muito carinho e eu acho que não tem como dar errado. Então, é isso. Você, né, Baby, quando começou a história da seleção brasileira feminina, quando você começou, a Val também, obviamente, aqui, quando vocês começaram, não tinha categoria de base, virou uma segunda questão para ser trabalhada e agora isso está vindo forte da parte da confederação, inclusive aproveitando toda a experiência que a Leca tem,
construindo esse tipo de projeto lá em Curitiba, que foi premiado pelo World Rugby. Pessoal, Leca, Val, muito obrigado. Considerações finais, recado final de vocês sobre o dia e também sobre o futuro aí do Projeto Nina. Eu acho que só agradecer realmente a presença. Para a gente está sendo um prazer estar desenvolvendo esse projeto aqui pelo Brasilzão e que continue crescendo. São os desejos e aí as expectativas para o projeto. É isso aí. Mais uma vez, desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres e que eu estou ficando muito feliz que eu estou sentindo cada vez mais a compreensão e a preocupação com a oferta do espaço seguro para as meninas. É um trabalho, como a Baby falou ainda, de formiguinha, mas que tudo tem um começo e o primeiro passo já foi dado, né? E é isso aí. Obrigada pela visibilidade também que vocês estão proporcionando no projeto, que isso é muito importante. E vamos para mais. Boa. Aliás, o pessoal que ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Já estamos subindo o álbum de fotos desse final de semana do Nina lá no Estádio Nacional. Então o pessoal já pode conferir como é que foi lá em imagens. O Ruas estava lá fotografando, muito legal então. E pessoal, para fechar aqui, a gente tem mais uma entrevista super especial. Também, lógico, tem tudo a ver com o Dia dos Mulheres. A gente fala muito da categoria de base, mas também um dos desafios nesse momento é conseguir também avançar em termos de lideranças femininas, né? A gente tem a Federação Gaúcha hoje com uma CEO mulher, a Ana Paula Ripoll, que agora a gente entrevista ela para contar tudo sobre como está a situação lá da Federação Gaúcha de Rugby, como é que está o rugby no estado, aí não só sobre rugby feminino, também sobre rugby masculino, como está ali o cenário geral do rugby gaúcho. Entrevista agora. E agora a hora é de falar de rugby gaúcho. Recebo aqui com o nosso Rugbycast a Ana Paula Ripoll, ela que é a CEO, a diretora executiva da Federação Gaúcha de Rugby. Seja muito bem-vinda, Ana. Muita coisa para a gente falar, né, desse começo de temporada para o rugby gaúcho. Seja bem-vinda. Sim, boa noite, Vitor. Muito obrigada pelo convite. É uma imensa alegria a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho de como está, né, o rugby no Rio Grande do Sul, principalmente agora depois da pandemia, né? Esse retorno, né? Agora é o primeiro ano, digamos, normal, né, em termos de rugby, né? Mas normal entre aspas, né, Ana? Porque na verdade muita coisa acabou sendo perdida do trabalho que vinha acontecendo, né, por conta da pandemia. Muitos clubes acabaram desistindo, competições foram sofrendo com isso, né? Lógico, esse retorno nunca é da mesma maneira, né? E como é que tá então no Rio Grande do Sul? Como é que é o cenário no momento do rugby gaúcho, né, em termos de clubes, em termos do trabalho da federação, daquilo que vocês vêm enxergando como o mais importante para ser feito agora? Sim. Ah, pois então, Vitor, a gente agora está numa mudança de gestão, né? Onde nós tivemos até a Assembleia Eletiva esse final de semana. E junto nós também tivemos a Assembleia Ordinária, onde foi tratado principalmente essa questão do retorno dos clubes, né? Porque eu sei que outros estados, né, ainda tiveram competições 2020, 2021, mas oficialmente o Rio Grande do Sul começou com competições só em 2022. E nós tivemos uma quebra muito grande, né? A gente foi então de duas divisões e 12 times participando, aliás, 12 times participando na primeira divisão e mais 5 times participando na segunda divisão. E nós fomos para 5 equipes, né? Pensando a nível de gaúcho masculino. O feminino também teve uma quebra bem grande, onde nós tínhamos 4 equipes e passamos a ter duas. Felizmente, nós conseguimos manter o juvenil, né? E enfim, hoje a gente vê como uma grande oportunidade, né, para fazer o crescimento novamente do rugby gaúcho através do feminino juvenil, né? E, bom, os planos para os próximos anos, né, até a Assembleia foi comentado que a ideia é reestruturar para que ano que vem nós consigamos voltar para 2019. Infelizmente, né, tendo em vista o que passamos em 2020, onde no primeiro semestre tivemos uma Copa RS, onde eram para ter 4 etapas e conseguimos concretizar somente duas, onde no segundo semestre ainda tentamos desenvolver o gaúcho e nas últimas 3 rodadas tivemos WO. A nossa ideia é, bom,
Então, talvez a gente precise parar e olhar o que está acontecendo e o que a gente está abraçando e o que a gente consegue dar conta, né? Então, mais ou menos é esse plano, até a questão de retomada de anuidade, né? Até 2022 a gente tinha congelado toda e qualquer cobrança, né, para os clubes de anuidade de clube, de anuidade de atleta, né? Deixou basicamente os valores de campeonato para que justamente os clubes conseguissem, né, fomentar e tivesse mais participantes. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que a longo prazo não tem como se sustentar, né? Atualmente, a única renda, assim, que entra na federação é de anuidade, então nós fizemos um plano, né, para o biênio, de que nesse primeiro ano, né, 2023, nós iríamos começar com a cobrança da metade dos valores que eram em 2019, para 2020, né, ter, então, o valor completo de 2019. E se tudo der certo, também um acréscimo de times. Talvez, né, sendo aqui realista, talvez a gente não consiga o número de equipes que a gente tinha em 2019. Mas a ideia é tentar chegar o mais perto disso, né? Né? E aí, pensando, né, em número de equipes, né, tudo isso acaba impactando justamente no seu planejamento, né, do ano em termos de competições, né? Como é que está a questão do calendário, né? Ano passado, lógico, né, foi difícil, né? A gente teve um campeonato de 15 masculino com 5 equipes, né, que é bem menos do que o Rio Grande do Sul está acostumado, e alguns WOs também. Agora, isso, como é que está para esse ano, né, em termos de perspectivas para o número de equipes? No masculino e no Sim. feminino também. No feminino, o gaúcho feminino operava em circuito, né? A volta da pandemia, como você disse, foi só com 2 clubes, né? Então também um processo de reestruturação e até buscando ver como é que faz para voltarem os clubes gaúchos a aparecerem no cenário nacional em termos de rugby feminino, né? Como é que está o calendário para 23? Perfeito. Então, o calendário nós tivemos uma mudança, né, de uma das equipes que participou do ano passado. Até então, a gente, tanto ano passado quanto esse ano, vamos ter um gaúcho masculino adulto com 5 equipes. A diferença vai ser que o Santa Maria, que ano passado deu 2 WOs, não vai jogar esse ano, né, por regulamento, e no lugar deles está entrando o Antico. O que nós fizemos enquanto Estado para que, né, não se perdesse esses atletas, porque de acordo com o regulamento do campeonato, eles não poderiam participar de qualquer atividade, né, da federação. Nós então permitimos que esses atletas se juntassem a outras equipes para que desse mais volume de jogo, que não se perdesse esse pessoal que, além de ter passado 2 anos de pandemia, ainda, né, por não conseguir abraçar, não conseguiu se desenvolver o suficiente. Um dos maiores empecilhos assim que a gente está tendo é a questão do calendário. A gente teve uma grande mudança, né, de como vinha o padrão de jogos em 2019 do Campeonato Brasileiro Masculino, né? Então a gente foi de utilizar somente um semestre para utilizar o ano inteiro, e isso torna um pouco complicado assim da gente programar um calendário, principalmente tendo em vista as fases finais, onde tu não pode marcar jogo porque a pessoa pode avançar ou não, né? Então tu acaba não marcando o jogo e isso, claro, a gente vai ver no final, né, desse primeiro semestre o quanto isso vai impactar as equipes de fato. Além disso, né, por as 5 equipes do Gaúcho estarem participando tanto do Brasileiro Masculino da primeira divisão quanto do Brasileiro da segunda, nós vamos ter alguns jogos que vão ser utilizados e contarão pontos como jogos do Gaúcho, né? Isso já foi feito ano passado, é uma forma de nós conseguirmos também diminuir os custos das equipes, né? Até porque os campeonatos da CBR, o transporte é pago por eles, né? E isso nós estamos falando aqui de 11, 15 mil reais para por jogo, né? Então, para quem tem jogos toda semana, acaba sendo um pouquinho pesado, né? Então, essa é uma das estratégias que nós estamos tentando tomar. E o feminino adulto, né? Daí e juvenil, a nossa ideia é que tenhamos 3 etapas, né? No fim do ano. Nós ainda vamos ter uma reunião específica com as categorias femininas para definir como é que vai ser o calendário, porque a nossa assembleia ela foi sábado de manhã e sexta-feira de tarde foi nos passado as novas datas do 15,
né? Tanto do adulto quanto do juvenil. Então, ainda estamos em abertos, né? E também a equipe do Charrua demonstrou interesse em participar em algumas etapas do Super Sevens, que até então não estava participando, né? Então, tudo isso vai ser discutido separadamente, especificamente com o feminino, né? E, bom, quanto às seleções de 15 regionais, a nossa ideia agora é tentar buscar ao máximo os treinadores, né, que já estavam trabalhando com a categoria e buscar novas pessoas também para desenvolver, né? E, bom, tentar ao máximo, pelo menos, trazer uma das etapas aqui para o Rio Grande do Sul, né? Ano passado nós tivemos uma etapa no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina e outra no Paraná, só que esse ano diminuiu, né? Foram para duas etapas, então a nossa ideia é pleitear para pelo menos uma delas sediar aqui, como forma de fomentar, como forma de que o pessoal possa trazer mais pessoas para assistir. A ideia, né, do adulto feminino jogar com a M19 masculina também é bem legal por integração e até por entendimento de categoria em desenvolvimento, né? Porque muita gente tem a ideia de que a M19 já é uma intermédia adulta, mas não, eles, principalmente pela questão da pandemia e por terem ficado parados, eles ainda são uma categoria bem em desenvolvimento, sim, e então vai ser interessante ver como é que a gente vai conseguir trabalhar nesse formato, né? E em termos de datas, né, só para a gente já pegar, né, em breve também vai ter a publicação, creio, né, das datas do calendário. Quando que deve começar as competições no Rio Grande do Sul? O masculino adulto já começa agora dia 25/3. Nosso primeiro confronto vai ser Charrua contra o RTC, em Porto Alegre. A data ela coincide também com o Super 12, né, onde o Farrapos vai estar recebendo o desterro lá em Bento. Então, dia 25 de março é o nosso pontapé inicial. O 15 feminino vai ser a nossa prioridade no primeiro semestre. No segundo Uhum. semestre, então, a gente passa mais para essa pegada de sevens. A nossa ideia é aumentar do ano passado, né, que foi reduzido para duas etapas do Campeonato Gaúcho Feminino. A nossa ideia é concretizar com três, para voltar ao que era antes, que são 5 etapas, né? Então, a nossa ideia para o ano que vem é que a gente volte com as 5 etapas, mas a princípio estamos com três daí para o segundo semestre. E como eu falei, ainda está em aberto, né? A gente vai discutir com as equipes e ver e definir o que que fica melhor para todo mundo. Em termos de clubes no feminino, você está esperando um aumento também? Então, na realidade, em partes, porque nós temos duas equipes consolidadas, né, que é o Charrua e o Antíqua, mas no 15 nós tivemos a oportunidade de entrar em contato com várias outras atletas que estão em outros clubes que muitas vezes não tem nem categoria treinando, né? Então a nossa ideia no ano passado, e vamos tentar repetir para esse ano, é que essas meninas que participaram do 15 no primeiro semestre, que elas também tenham esse estímulo no segundo semestre de Sevens, né? Então a nossa ideia é fazer uma busca ativa, né, novamente, como a gente fez ano passado, para nem que se forme um time, Um entre convidado. aspas, né, catadão, para que tenha jogo, né, porque querendo ou não, elas já vão ter jogado junto no primeiro semestre, então ninguém vai ser desconhecido e vai dar mais fluxo de jogo, né, vai dar mais tempo de jogo, que é o que as meninas precisam aqui. E pensando no juvenil, né? Como é que tá essa coisa a questão de números em termos de rugby juvenil, né? Charrua e Antigo, agora de Pelotas, né? Que tem o projeto Vencer Rugby lá. Já Sim, estão bem na consolidados. realidade. Oi, desculpa. Não, são dois projetos mais consolidados, né? Mas como é que tá o cenário geral do juvenil aí? Olha, o campeonato juvenil ele está bem mais promissor. Na realidade, a proposta é que nós tenhamos três equipes para o campeonato juvenil esse ano. Além do Charrua e do Antiqua que estão consolidados enquanto categoria adulta, na realidade o Charrua não tem juvenil, né? Eles tiveram algumas poucas meninas que sobraram pós-pandemia, e agora nós temos a Maria Roberta, né, que está como atuante aqui no estado enquanto representante do projeto Nina, que vem desenvolvendo, né, o projeto em escolas. Então, a ideia é que esse ano o Charrua volte a ter categoria de base novamente, mas o Farrapos vem fazendo um excelente trabalho, né? Ano passado eles levaram uma equipe completa para semi-completa
com alguns enxertos de Pelotas para jogar o juvenil. Então, são meninas que já estão participando de camps da seleção, são meninas que já estão jogando o campeonato de CCI desde 2019, né? Então, o Farrapos está como uma das principais equipes, assim, para desenvolvimento de feminino, né? Mais recente, assim, né? Que até é pouco comentado, uh, enfim, por essa quebra que está se tendo no feminino, mas e por elas também não terem referência de adulto, né? Querendo ou não, elas têm só a categoria de base. O Charrua tem as adultas, o Antiqua tem as adultas, mas o Farrapos não tem feminino adulto, né? Então elas estão realmente sendo um exemplo aqui no estado de categoria que vem forte e quer se desenvolver enquanto referência feminina na Serra, né? E em termos de juvenil masculino, como é que tá? Em termos de juvenil masculino, está um pouquinho mais difícil, porque um dos maiores enfrentamentos que a gente teve no ano passado foi a questão de que, bom, era M21, com alguns enxertos de M22 e M23, e nós tivemos alguns clubes que declararam que a partir de 18 é adulto, né? Então, nesse formato a gente entende, né, que alguns clubes não conseguiram repor os atletas perdidos na pandemia, e acabaram subindo, né, os seus juvenis para jogar o adulto gaúcho, né? A nossa ideia também é que a gente retome, né, o trabalho de categoria de base esse ano, preferencialmente com o Duda ou sob a supervisão do Duda, caso ele não possa estar aqui com a gente, né, o Eduardo Zanrosa. E o foco principal, assim, e que é bem difícil de trabalhar com as equipes, é o masculino M17, né? Então, ano passado a gente não conseguiu levar uma M18 para o campeonato de 15 juvenil. Tivemos no máximo 7 atletas numa etapa, tanto é que a gente não competiu com o masculino M18 na CCI, e a nossa ideia é que pelo menos a CCI a gente consiga, e esse trabalho ele seja feito em conjunto de M19 e M17, né? Justamente para dar um volume de treino, onde nós sim sabemos que a M19 tem campeonato no primeiro semestre e a M17 no segundo, mas que já se una essas duas categorias para que se consolide, né, o trabalho, e que eles tenham alguma referência, né, de bom, eu sou atleta juvenil, ou o que que eu posso almejar, né? E estar jogando com esses M19 torna mais palpável, né? E, bom, para fechar outra área que todo mundo sempre, né, quer saber, como é que tá a questão de arbitragem aí no estado? Aliás, um tema que você gosta bastante também, né, pela sua atuação também na área. Como é que tá a questão de arbitragem, Ana? Sim. Então, como todas as equipes, sim, a gente sofreu bastante com a pandemia. Nós tivemos vários árbitros que saíram do painel, enfim, como todos os clubes, mas otimistamente é a parte que mais cresce no estado, assim, nós conseguimos perpetuar desde 2018, quando o Marcelo Poleto assumiu a coordenação, nós conseguimos criar um grupo de arbitragem, né, onde que o que foi trabalhado lá em 2018 não se perdesse. Então, por mais que todos os anos nós tenhamos mudado a coordenação, a gente conseguiu manter o nível de trabalho, e claro, agora com as pessoas entrando novamente, a partir desse ano vamos ter que começar a nivelar da base, mas ano passado, né, nós conseguimos fechar o ano com 14 árbitros atuantes, então quase uma equipe de 15 sem reserva. Muito bom número. Uh, Oi? Muito bom número, sim. Exato, principalmente tendo em vista que, por exemplo, nós recebemos convites de todos que estão à nossa volta, né? Então, por exemplo, nós fornecemos árbitros para torneios em Santa Catarina, no Universo Praias. Nós tivemos um carro de arbitragem específico do Rio Grande do Sul que foi para lá, incluindo que nossos árbitros apitaram os finais. Além disso, nós também temos uma boa ligação com o Uruguai, onde nós somos referências de arbitragem para os clubes uruguaios, né? Então, ano passado nós tivemos um torneio em Rivera, que eles chamam de Sevens Trinacional, né? Então, tem pessoas do Brasil, Uruguai e Argentina, e a mesma coisa serve também para arbitragem, né? E por incrível que pareça, a arbitragem do Rio Grande do Sul foi a que foi em maior quórum,
né? Então nós estávamos em 6, 7 árbitros, né? Contando que alguns jogaram e arbitraram também. E o feedback foi tão positivo que nós fomos convidados para um torneio agora no Carnaval, em Artigas, que também é Uruguai. E lá está participando, né, como coordenador gestor de mesa, o Gonçalo Ventoso, que também trabalha com a coordenação do Uruguai, e uma das nossas árbitras, a Ana Cecília Simões, foi até convidada, né, para fazer um intercâmbio, agora metade do ano, para ir para o Uruguai arbitrar lá. Então, assim, da arbitragem é o mais positivo, assim, que temos para falar a nível de desenvolvimento e que conseguimos perpetuar assim mesmo com a pandemia. E a nossa ideia agora é que, através do nosso novo coordenador de arbitragem, né, o Alejandro, que nós consigamos também trazer algumas novas iniciativas, né, como, por exemplo, reuniões mais frequentes. Uma das coisas que influencia diretamente a coordenação de arbitragem é a incerteza de calendário, né? Então, por exemplo, ano passado, nós fechamos a Copa RS no início do ano, mas não sabíamos se ia ter o Campeonato Gaúcho no segundo semestre, né? Então foi meio que a trancos e barrancos. E agora, como nós temos já o calendário definido, nós conseguimos trazer, né, o pessoal e fazer um plano de carreira para o ano, né? Então, quais jogos você quer arbitrar, qual é o nível de entendimento e desenvolvimento esperado, né? Então, esse ano a gente tem tudo para somar um pouco mais, não só qualificar aqueles que já estão, mas trazer novas pessoas. E um dos maiores planos assim da gestão agora para o início do ano é que nós tenhamos traçado o caminho da arbitragem, né? O referee pathway, onde a pessoa que é totalmente desligada do rugby ou atleta do clube, ele consiga entrar no site da federação ou até no site, não, eu digo até no Instagram, que até o site está bem desatualizado em função de mão de obra, mas curso de arbitragem definido para esse ano, a nossa ideia é começar a abraçar as pessoas, né, que têm interesse em se desenvolver na área e ensiná-las desde o início, né? Então, que elas comecem como auxiliares, que elas comecem como quarto árbitro, arbitrando algum ou outro amistoso que tenham em jogos, né? No meio de jogos. Então, a ideia seria já começar a abraçar esse pessoal, mesmo que sem nível um, para até quando eles forem fazer, né, o nível um, saia um pouco daquela utopia e daquela imagem que as pessoas têm que vão lá para aprender leis, né? Então vai ser uma pessoa com muito mais contato de arbitragem e muito mais fácil de modelar, né? Não vai vir algo tão bruto assim, esperando aprender leis, né? Mas basicamente essa ideia, né? Para arbitragem e a atual situação. Muito bom, muito bom. Bom saber que o trabalho está acontecendo bastante forte aí na parte da arbitragem, né? E que está tendo uma recuperação aí no estado com relação ao rugby de clubes. Ana, encerramento aqui, considerações finais tuas, mas muito bom, legal poder ouvir mais aí do Rio Grande do Sul, né? É o estado, né, tradicionalmente, que tem tido mais, nos últimos tempos, né, tem tido mais clubes diferentes participando de competições nacionais, por exemplo, né? Depois de São Paulo, e bom saber de como está o cenário por aí. Sim. Ai, Vitor, novamente eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade da gente poder falar abertamente sobre como está hoje o estado da FGR e o que nós queremos, né, para os próximos 2 anos, porque querendo ou não é um trabalho, né, de formiguinha que a gente vai cada um construindo um pouquinho e a gente teve, né, esse final de semana uma assembleia muito positiva, onde conseguimos reparar que os clubes estão começando a entender, né, o quanto a pandemia afetou e querer se abraçar e trabalhar conjuntamente para desenvolver o estado. Então, por exemplo, nós fomos com um calendário, né, onde teve o gaúcho do ano passado, que era todos contra todos, e foi sugerido que então a gente fizesse um grande evento de final, que é um dos principais diferenciais que a gente vai ter esse ano, justamente porque é isso que o pessoal quer, né? Eles querem fazer essa parte de confraternização, tendo em vista que é um esporte amador,
volta-se tudo um pouco para a experiência do consumidor, né? Como é que tu vai reter esse atleta se não for algo prazeroso, se for algo que só vai gastar dinheiro, só vai se quebrar, ou vai ter que aprender um esporte novo, né? Enfim, então nós estamos bem otimistas, né? Senti nessa assembleia que a gente vai começar a trabalhar mais junto, assim, com os clubes para o crescimento geral, né? Isso aí, muito bem colocado, né? A questão da experiência, né? A gente fala muito sobre isso também, né? De como que, na verdade, tudo passa por como a comunidade está sentindo, né? Como que ela se ela tá valorizando, né? Se é aquilo que realmente atende as demandas e necessidades dela. Então, é essencialmente isso, né? A experiência do rugby, né? O rugby é mais do que simplesmente o jogo, tem a ver muito com toda a parte social também, obviamente, né? Falando em rugby amador. Ana, brigadão. Até a próxima. Convite sempre aberto para estar com a gente aqui falando de rugby gaúcho. Ah, muito obrigada, Vitor. Até a próxima. Tá aí, primeiro projeto Nina, agora a Federação Gaúcha de Rugby, grandes assuntos sobre que bem embalados aqui neste Dia Internacional dos Direitos das Mulheres. E, baby, então passamos agora para outra parte sobre rugby feminino também, que foram as Yaras. As Yaras estiveram lá na quinta etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens em Vancouver, no Canadá, pela primeira vez jogando no estádio do BC Place, que é o estádio principal de Vancouver. Normalmente, até então, os torneios do Canadá eram lá em Langford, agora são em conjunto com o masculino no estádio principal lá em Vancouver. Estreia brasileira, 11º lugar, a gente não conseguiu dessa vez de novo bater, né, as concorrentes diretas na briga ali pelo 10º lugar, né, para entrar nesse G10, que é Irlanda, que é Canadá, enfim, mas conseguiu uma vitória, né, conseguiu uma vitória de 26-12 sobre a Colômbia. Importante, pelo menos saiu com uma vitória, né, baby? Mas de qualquer maneira ainda tem muito a ser trabalhado, mais 2 etapas pela frente. Seria legal se a gente conseguisse dar esse passo adiante, chegar numa quarta de final nas próximas etapas, aí pensando em Hong Kong e pensando em Toulouse, né? Com certeza, acho que um jogo crucial foi o do Espanha, né? Que era um jogo que estava ali na nossa mão, dava para é um jogo ganhável, né? Já ganhou, perdeu, né? Estamos sempre nesse ping-pong com elas e era bem importante para a gente manter nossa consistência, né? Vindo de um campeonato que a gente foi bem, mesmo perdendo, a gente tá conseguindo, né? Fazer, né, jogar um bom rugby, botar pressão, manter os placares mais curtinhos, e aí a gente não conseguiu nessa etapa tão bem fazer isso, mas pelo menos saímos aí com uma vitória um pouco suada na Colômbia, mas é nosso e é isso aí. Foi o que deu para a gente fazer dessa etapa. Exato, mas enfim, né, dia 31 de março, este mês mesmo, temos ainda a equipe indo lá para Hong Kong. Hong Kong sempre também é um espaço muito um torneio histórico, sempre dá uma animada extra lá. Importante para as Yaras seguirem, continuarem ganhando. E a gente tem várias jogadoras jovens, né, baby? Ganhando experiência também para a temporada que vem, porque a temporada que vem, essa sim vai ser mais complexa, volta a questão do rebaixamento, enfim, então para permanecer e subir para um top 10 do mundo, ano que vem é um ano crucial para isso, né? E este ano também ainda tem a questão do pré-olímpico, então os 2 últimos torneios também vão servir muito de preparação do Brasil para o pré-olímpico, que vai ser no meio do ano, né? E, baby, tivemos ainda rolando o rugby de clubes, né? A temporada está começando em São Paulo. Tivemos Campeonato Paulista Masculino de Rugby Sevens, mas também tivemos o Campeonato Paulista Feminino de Rugby 15, torneio novo aí. Finalmente temos o Campeonato Estadual de Rugby 15 feminino, jogos em tempo reduzido, 2 tempos de 20 minutos, cada time fez 2 jogos, são 5 equipes participantes. Tivemos aí jogos no domingo, lá no SESI de Osasco, Pasteur 5, Leuras, que é Leoas mais Ura 5 também, Jacareí 8, São José 6, São José 3, Band USP, Band Saracens mais USP 18, Leuras 3, Jacareí 27, Band USP 53, Pasteur 0, portanto Band USP e também Jacareí largando na frente. Jacareí. Jacareí, desculpa. Já que você está falando das junções, também rolou essa junção, tá? Não foi só. Exato, Jacareí recebeu os jogadores do Niterói. Sim, foi Jacareí. Mas era só uma correção dele. Obrigada. Não, mas baby, muito bom a gente estar vendo um estadual rolando, né? Com certeza, né? Oportunidade, poxa.
de mesmo que tenhamos que juntar algumas equipes, a gente, para ter quórum, a gente conseguir fazer esse campeonato é um passo a mais aí também, né? Pensando também que a gente tem ainda um jogo contra o Colômbia esse ano, que a gente está numa preparação, né, montando nossa seleção de 15, cada vez com mais, né, fazendo ela ficar com uma cara mais consistente aí e tentar jogar um pouco mais, né? Então é sobre isso, sobre o volume de jogo também. E logo mais, dia 18, tem a segunda etapa, né? Exatamente. E aí o pessoal fica de olho nas redes sociais da Federação Paulista de Rugby, assim como também para se informar sobre o Paulista. Então, os placares estão lá, né, com o Paulista masculino de Rugby Sevens, que tivemos aí o Pasteur sendo campeão, o Pasteur ganhou a primeira etapa, ganhou a segunda etapa também. Em breve vai ter a confirmação certinho do número de vagas que São Paulo tem no Brasil Sevens. Isso vai depender de acordo com o número de participantes que cada estadual tiver, mas São Paulo já começou com seu estadual pensando aí no Brasil Sevens no ano que vem, Brasil Sevens no final do ano, perdão, lá em dezembro. Nós tivemos Pasteur campeão, torneio que rolou lá em Jacareí, muita chuva inclusive, mas rolou lá em Jacareí. E, baby, para fechar, lógico, tivemos Cobras em campo, um grande evento lá no estádio do Nacional, estádio Nicolau Laião, na Barra Funda, em São Paulo. Tivemos uma derrota, foi 34-14, a favor do time do Jacaré 15, o time paraguaio, que também tem ali alguns jogadores argentinos na sua equipe. De qualquer maneira, né, o jogo acabou de novo pecando em questão de disciplina, né? De novo a gente teve uma cartão atrapalhando o jogo, mas ficam aí aprendizados, né? Um jogo de um torneio que é muito difícil, os Cobras vão precisar aumentar aí o seu rendimento, né? Sobretudo ofensivo também, defensivo e ofensivo, as duas coisas, né, baby? Mas, de qualquer maneira, o evento foi legal, né? Conseguimos ter um público bacana ali, cerca de 500 pessoas vibrando aí com os Cobras e também curtindo a Vila Cobras, né? Com certeza, foi muito bacana. Inclusive, o terceiro tempo, né, do Campeonato Paulista Feminino, a gente, né, tentou atrair as mulheres, falar, vamos tomar, né, fazer um terceiro tempo no Vila Cobras, então foi bacana também. Muitas mulheres se colaram, compareceram pós-jogo. E acho que foi diferente dos outros jogos, a gente começa ganhando, a gente começa botando uma pressão, é um jogo que veio com uma energia diferente, aí a gente estava com, né, eu achei que a gente dominou várias ações, mas pecamos de novo na disciplina, ficar tomando amarelo e tal. Jogar com menos gente complica a nossa vida também. Mas é isso, né? Temos que manter a disciplina. Acho que o Luca, o Zé, talvez nos comentários na arbitragem, comentou algumas coisas assim também. Né? E, enfim, acho que faz parte, a gente tem que entupir, ser mais disciplinado ainda, porque agora a gente está cada vez mais marcado, porque a gente tem feito muito cartão, enfim, né? Uma coisa leva a outra. Eu falei, amigos, vamos ser disciplinados para tentar manter aí os 15 em campo e ter mais combate, né? E de qualquer maneira, tivemos de novo um jogador sendo eleito para a seleção da rodada, o Alan Altarrona, Alain, ele fala, é Alain que eles falam lá na Colômbia, nosso ponta colombiano, parabéns para ele, muito legal. Fez inclusive um dos tries que está aí na lista de melhores tries da rodada, foi um belo try da Paul, uma boa jogada bem trabalhada pela linha brasileira, falta ter mais dessas jogadas, evidentemente, também, né? Construir melhor aí no campo ofensivo. Mas é isso, próximo desafio, sexta-feira, agora, 9 da noite, tem Cobras contra Peñarol em Montevidéu, o primeiro jogo que os Cobras fazem fora de casa, viagem lá para o Uruguai, e depois, no final de semana seguinte, voltam a jogar no Brasil com o jogo contra o Celtic no sábado do dia 18, jogando no estádio Nicolau Laião contra o time chileno, time que, aliás, talvez chegue na rodada já como líder, né? Perdeu a liderança para o Douglas essa rodada, mas talvez retorne aí. Tudo sobre o torneio também está lá no site da Confederação Brasileira de Rugby. Estamos sempre publicando os placares, não de todos os nossos jogos, mas também dos outros jogos. E também entre lá no site da Super Rugby e nas redes sociais do Super Rugby Américas. Tem todos os vídeos e melhores momentos das demais partidas também por lá para você conferir. É um campeonato muito importante, um campeonato muito legal. É a Liga Profissional das Américas, então, lógico, curtindo demais essa competição. Baby, ficamos por aqui, né? E convidando o pessoal também. Esse final de semana não tem Cobras, mas já vai colocando na agenda para aparecer lá no sábado do dia 18 para assistir Cobras e Celtic, né? Exatamente. Marca na agenda, dia 18, todo mundo lá no estádio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu!